Alô, nação! O adversário é o mesmo, mas agora é jogo decisivo pela Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Flamengo. Nesta quarta, a partir das 7h30, tem aquele pré-jogo exclusivo para o assinante da Flá TV+. E às 8h30, o sinal abre no YouTube e no Facebook. Atlético Paranaense e Flamengo. Se tem Mengão em campo, em busca de vaga na semifinal, a Flá TV é mais Flamengo pra você. Um conselho que você tenha como lapidar, como cara, esse aqui é a frase da vida. Olha, tinha uma frase que o Leão dizia, e que isso daí marcou muito para mim, que um problema no futebol não pode ter mais que 24 horas, senão ele acaba gerando um segundo problema e daqui a pouco um problemaço. Essa frase para mim, ela marcou porque eu como jogador eu ficava prestando atenção na reação, né, dos treinadores, na postura que eles tinham, na forma como eles abordavam, na forma como eles eram abordados pelo grupo, pelos jogadores. O que os jogadores queriam, gostavam ou não queriam, não gostavam. Eu prestava muita atenção nisso, para tentar ir formatando aquilo que eu imaginava que seria um modelo de profissional futuro. Porque a grande verdade, nós nunca tivemos uma formação. A formação foi a vida. Né? Por isso que eu dou muito valor à minha profissão. O treinador brasileiro está defasado, ele nunca se preocupou em estudar, mas eu ia estudar onde? A PUC do Rio tinha curso de formação de você talvez tivesse um curso de educação física regular para todo mundo. Isso eu fiz. Mais padrão. Mas né? eu posso te falar uma coisa? A educação física, para mim, na minha profissão, não me ajudou em nada. Nem fisiologia, muito pouco. Fisiologia, talvez um pouco. Condicionamento físico. Uma noção básica do que era. Mas se eu não fosse ex-atleta, no dia seguinte, eu estando à frente de um grupo de jogadores, eu não saberia o que fazer. Se eu não tivesse anotado, prestado atenção, buscado alguns cursos de marketing, de venda, para que eu pudesse me posicionar na frente de pessoas. Nós não tínhamos especificamente um curso de formação. Então, quando acaba a Copa do Mundo de 2014, que as pessoas falam, o treinador brasileiro tem que se reciclar. Eu falei, mas se reciclar do quê? Você tem uma formação para jornalismo? Tenho certeza. Aí sim, você pode se reciclar. Nós não tínhamos nenhuma formação, nós não temos nem... Não tinha de onde buscar beber, qual fonte beber. Exatamente, nós não temos nem a nossa profissão reconhecida até hoje. Então, na educação física, existia uma matéria que poderia, e me ajudou de alguma forma, didática. Didática, eu acho que eu usei, e abusei, psicologia talvez um pouco. E por entrar nesse assunto, essa coisa do problema não durar nem 24 horas, né? Você tem que ser um gestor de ser humano, de pessoa, porque, na realidade, além da parte tática. O treinador brasileiro, ele nunca foi apenas o treinador. Nós tínhamos que conviver com os problemas dos vestiários, os problemas dos funcionários, os problemas dos seus jogadores, os problemas dos seus diretores para com os seus jogadores. Pensar na logística, tinha que ser o supervisor. Tudo, que não tínhamos supervisor na época. Antigamente nós tínhamos o treinador, o preparador físico, nem treinador de goleiro. Nós tínhamos, era incrível, mas a comissão técnica tinha 5 pessoas, e olhe lá. Quando você tinha um gerente de futebol, um diretor de futebol, alguma coisa desse tipo, que estava um pouquinho mais próximo, e que chegava no clube depois às 6 da tarde, quando já tinha feito o expediente dele, não sei se ele era um gerente de uma empresa, de um banco, se ele era dono de uma loja, mas ele fechava primeiro o comércio dele para depois ir para o campo de futebol, saber o que tinha acontecido no dia a dia do clube. Então era uma coisa arcaica, uma coisa totalmente amadora. E tudo caía ou recaía nas costas do treinador. Eu prestava muita atenção nisso, porque eu não aceitava esses tipos de reações que às vezes os próprios jogadores tinham, relativas ao treinador, a um diretor. Eu me questionava muito nesse sentido, e às vezes, por ser, muitas vezes, né, em muitas das vezes, ser capitão de equipe, eu tentava gerenciar tudo isso. Que, na realidade, o treinador passou a ser
durante muitos anos, muitos e muitos anos, apenas um gerenciador de problemas dentro de uma equipe. Um diretor técnico. O diretor técnico, na realidade, ou o trabalho técnico de campo, ele se restringia aos momentos em que ele estava com paz, com tranquilidade, para poder desenvolver o principal. E, infelizmente, com tudo isso aí, foi se perdendo um pouco a conotação de treinador, de gestor de problemas. E eu acho que a nossa profissão ela ficou muito instável de anos para cá, proporcionada também em razão dessa animosidade que acabou existindo, porque o treinador tinha que atacar todos os lados, todos os vértices, para que ele pudesse realmente encontrar um caminho satisfatório no seu grupo de trabalho.